Olá, meus amados, graça e paz, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar uma palavra revelada do coração dele ao teu coração. Não sei como foi a madrugada, eu nem sei como iniciou, como está sendo esse dia de hoje para você, mas eu vim te dizer algo muito forte da parte do Eterno. Aquilo que estava em oculto, Deus trouxe à tona. Tá tendo rebuliço em alguns cenários que você não imagina, você não sabe do assunto. Mas Deus mandou te dizer que aquilo que estava em oculto, ele trouxe à tona. Mas ele não trouxe à tona, querido, para que as coisas fiquem do jeito que estavam. Ele trouxe à tona para mostrar que ainda quem mexe com um filho ou com uma filha dele precisa entender que há um alto preço a ser pago. Por isso eu te falo, querido, sempre fique na posição de fazer o bem. Quando não puder fazer o bem, quando não puder praticar o bem, fique no teu lugar. Não faça outra coisa, meu amado, a não ser fazer o bem. Ah, mas eu não posso, eu não estou conseguindo. Peça direcionamento para o Senhor, para que Ele possa adentrar neste cenário e mudar a tua história, para que você possa ajudar alguém. Sabe por que eu estou te falando assim? Porque nesse dia de hoje o Senhor me trouxe uma confirmação de uma palavra que Ele havia colocado em meu coração. Ele disse que iria colocar algumas coisas no devido lugar para que o nome dele fosse honrado, mas para que o nome de algumas pessoas aqui pudesse ser limpo diante de alguns cenários que tinham te prejudicado. Eu não sei quem foi prejudicado, por que você foi prejudicado, que contaram ao teu respeito. Isso o Espírito Santo não me revelou. Ele não me disse assim, olha, alguém contou uma mentira assim, assim, assado. Ele não me explicou. E bem sem eu, que eu não preciso de explicação. Eu sei o Deus que tem nos guardado. Eu sei que você tem buscado o Senhor, assim como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele entrava no seu quarto, abria as janelas e ficava ali orando em direção a Jerusalém. Daniel veio sendo trazido com outras pessoas como cativo. Sabe, meu amado, muitas das vezes nós entramos em alguns cenários em situação de humilhação. Nós viemos em situações no qual nós somos aprisionados, entramos em situações como somos escravos, a verdade é essa. Daniel tinha sido tirado do meio dos seus, um menino novo, um menino que tinha tudo para poder fazer um futuro brilhante, mas o Senhor permitiu que ele viesse ser cativo junto com outras pessoas. Daniel não estava em pecado, por isso foi pego no cativo. Não, 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 não. Você precisa entender que existe processo na tua e na minha vida, que Deus precisa fazer algo diferente daquilo que você e eu esperamos, ou até mesmo aquilo que nós almejamos, que nós lutamos dia após dia para alcançar. Então chegou um belo dia que alguns, por inveja, falaram assim, vamos fazer um decreto onde por 30 dias, se alguém servir um Deus e não adorar a não ser o rei, que venham pagar conta, que venham pagar com a própria vida, porque eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar. Sabe, meu amado, quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, ele colocou no meu coração que estava sendo revelado algo que estava em oculto, que ia deixar muita gente de boca aberta quando a verdade chegasse. Muitas pessoas iam começar a entender que você não tinha culpa. Eu não sei, já disse para quem essa palavra, mas eu vim no direcionamento do Espírito Santo e assim eu vou fazer. Então, quando o Senhor me deu essa palavra, eu escrevi o que o Espírito Santo estava me ensinando. A cova dos leões somente gerou ainda mais certeza no coração do rei a resposta da posição que estava reservada para ele, para Daniel. Pegou? Escrevi desse jeitinho. Pegou? O lugar que você chegou somente trouxe a certeza no coração que aquele lugar pertencia a você. Existe algo a ser revelado, ou melhor, algo que já foi revelado e você não está sabendo, que colocou a certeza no coração daquela pessoa que você é a pessoa certa para ele, que você é a pessoa certa para ela, que você é a pessoa certa para aquele cargo. E eu fiquei ali estudando, né, nos intervalos do culto, nos intervalos dos afazeres, eu fiquei pesquisando no que o Espírito Santo estava me dizendo. Daniel, querido, havia sido jogado numa cova com leões. Nós falamos sobre isso em alguns vídeos anteriormente aí, sobre isso.
E o rei disse para ele: Daniel, o seu Deus te livrará. Sabe, meu amado, tem gente que anda com você, congrega com você, serve o mesmo Deus que você, mas ele não acredita que o seu Deus tem o poder de te livrar, ou que o seu Deus vai importar em te livrar. Mas o rei tinha certeza que o Deus de Daniel ia fazer alguma coisa, porque Daniel estava firmado na rocha. Daniel acreditava no poder do Deus de Israel. E ele tinha certeza que ainda que ele morresse naquela situação, a salvação dele estava garantida. Sabe, meu amado, quando nós nos preocupamos mais com a nossa salvação do que a forma que Deus vai nos livrar dos problemas, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Quem quer viver o sobrenatural de Deus precisa ousar sair de onde está. Estou mandando você pegar sua mala e sair da sua casa. De uma situação que tem te afligido, de uma situação que tem te amedrontado, talvez uma síndrome do pânico, uma depressão, talvez uma ansiedade, tem te deixado aprisionado. Então você quer viver o novo, você quer viver o sobrenatural de Deus, ouse sair hoje dessa posição. E Daniel ficou tranquilo, afinal de contas, quem sabe o Deus que tem não preocupa-se com as adversidades e tampouco com a mentira do maligno. E Daniel então entrou naquela caverna junto com leões. Querido, não tem jeito, você caiu numa caverna, você caiu num buraco, você caiu num espaço onde tem leão, onde tem determinados animais, ele vai te engolir vivo. É a natureza dele, não é fazer por mal, tá na natureza dele. Só que ali, Daniel sabia que o Deus de Israel estava com ele. Ele sabia que o anjo do Senhor o acompanhava. E Daniel não servia a Deus por aquilo que Deus dava. Daniel servia a Deus de Israel pelo que Deus de Israel era. Existe uma grande diferença. Você servir a Deus pelo que Deus te dá ou servir a Deus de fato pelo que Ele é. Porque é o que a gente sempre fala, querido. Ser servo de Deus não é assentar-se num banco da igreja, louvar, rodar, cantar. Ser servo do Senhor é quando você sai da igreja, você continua na posição sendo servo do Senhor. Continua acreditando que lá fora, aquelas palavras que foram ditas lá dentro, vai acontecer na tua história. Então Daniel manteve-se com a fé inteira em Deus. Muitas das vezes as pessoas não entendem por que a sua fé continua uma fé tão forte. Porque você continua acreditando naquilo que Deus disse ao teu respeito. Porque eu já disse para você que quem sabe o Deus que tem, não teme a adversidade. Então em Daniel 6:16 disse assim: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente te serves, ele te livrará. Ele não estava fazendo uma pergunta, ele estava dizendo para Daniel: ele vai te livrar. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel, né? E com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Quando o rei selava algo, decretava algo, né? Selando com seu anel, não poderia ser revogado. O rei não podia voltar atrás. E aqueles homens sabiam disso. Então eles falaram: não tem como Daniel sair dessa situação. Querido, tem muita gente que selou, sentenciou você, ainda colocou uma pedra na sua boca. Você nem teve tempo de contar a verdade. Essa é a verdade. A verdade é que você nem teve tempo de contar a verdade. Colocaram uma pedra na sua boca. Contaram algo ao teu respeito e agora todo mundo, o bairro, a igreja, o serviço, a família, soube uma versão que não é a verdadeira, não é sua. Você não fez nada de errado. Daniel não estava fazendo nada de errado. Daniel estava cultuando o Deus dele. E era um direito dele. Nós temos liberdade de expressão, de adorar o Deus de Israel e dizer: aqui, esse Brasil é do Senhor Jesus. Tem gente que não gosta, tem crente que não gosta dessa colocação. Eu pouco me importo, meu Brasil é do Senhor Jesus. E vai ter muita tampa sendo aí, muita panela sendo destampada e muita verdade chegando. Vai ter muito alvoroço no meio do nosso país. Eu sinto da vontade de Deus de dizer isso. Eu vejo como se fosse panelas sendo destampadas. Querido, mas não é comida bonita não. São coisas podres que Deus vai começar a trazer
pra fora. Eu não sou nenhuma vidente do capeta, não, tá? Eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Se Deus me deu essa visão, eu vou passar pra você. Até você vai ficar espantado e falar, não. É impossível, como eu tava cego, como eu confiei, como eu pude acreditar. Não é só no meio da sua família, não. É nos outros órgãos públicos. É muita coisa que Deus vai colocar pra fora. Tem muita verdade aí, meu amado, que precisa ser descoberta por mim e por você, para que a própria igreja seja justificada diante do mal. Quanto mais o diabo se levantar contra nós, mais ainda nós vamos guerrear, porque o anjo do Senhor está ao nosso lado, está ao nosso favor. E Daniel sabia que precisava de uma verdade. E toda verdade, quando ela precisa ser revelada, primeiro o Senhor deixa a mentira prevalecer. Primeiro o Senhor deixa a mentira ser dona, entre aspas, da situação. E quando a mentira acha que está sossegado, quando ela acha que ela já ganhou território, Deus manda lá a verdade ir falar. E não é a verdade do homem, não é tua verdade, não é minha verdade, é a verdade de Deus. Então o rei naquela noite jejuou, não dormiu, ninguém cantou na orelha dele, ele não permitiu, porque ele só queria que aquela madrugada passasse. Sabe, meu amado, eu sei quantas são as vezes que você e eu queremos que uma madrugada passe, que a gente tá deitado e a gente quer, acaba logo essa madrugada. Amanhece logo o dia para eu ter aquela resposta, talvez aquela porta abra, talvez aquilo aconteça. Não é assim nas nossas vidas? O rei fez isso. A Bíblia não tá dizendo que foi Daniel o que ficou ansioso para a madrugada passar. A Bíblia está dizendo claramente para mim e para você que o próprio rei queria que aquela noite passasse e ele não teve descanso. O que eu vim dizer para você, querido, é que muitas pessoas não terão descanso durante essa madrugada, a madrugada dessa semana, sabe por quê? Porque ele vai desejar que o dia amanhece para ele poder esclarecer umas coisas com você, para ele dizer para você, olha, eu estava errado, olha, eu ouvi a pessoa errada, olha, eu te mandei embora, mas não era você que era para ser mandado, eu não te contratei, mas não era você que não era para ser contratado. Olha, eu fiz isso. Eu tô falando pra você que o caldo vai engrossar, querido. E Deus vai começar a colocar muita coisa no lugar e justificar o povo dele no meio da terra. Então, pela manhã no 19, no 20, vamos no 20. E chegando à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Aqui ele já faz uma pergunta, porque ele viu que estava tudo muito calmo. Não tinha barulho dentro daquela cova. Os leões não estavam fazendo barulho, não tinha nada agitado. Ele falou, meio que com medo, ele perguntou, na esperança do quê? De poder ouvir a voz de Daniel. Com o coraçãozinho apertado, querendo que Daniel sim tivesse saído daquela situação. São muitas as vezes que você, meu amado, tem esperado que alguém te dê a oportunidade de você se justificar, mas Deus já disse para você que não é você que vai se justificar. É Deus que, através do milagre que ele vai fazer na tua vida, que vai entupir a boca daquele que te jogou no buraco. A verdade é essa, é dura, mas eu não posso fazer nada. Então, no 21, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus, não é o Deus que vocês acreditam, não. Não é o Deus falso, mentiroso, feito por homens. Não é aquele Deus feito por homens, não. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu não pequei contra Deus e não pequei contra o meu próximo. Por que estão querendo me punir? Aí Deus lá de cima fala, não, tem alguma coisa errada. Daniel foi posto na balança e eu não achei nada de errado em Daniel. Daniel, não. Daniel não pecou contra mim, não pecou contra o rei, não. Não, Daniel estava me adorando. Afinal de contas, eu sou digno de toda adoração. Afinal de contas, eu sou o Deus de Daniel. Sabe, meu amado, tem muita gente que te colocou num lugar para que você fosse condenado e foi pesado na balança de Deus. E eu sinto da parte do Eterno de falar desse jeito para você. Deus está pesando umas pessoas na balança.
Tem panela aí, querido, que vai ficar sem tampa. Pra saber de uma coisa, no que é teu, não bota o dedo, que vai azedar o pé do frango. Tô falando sério. Tô falando sério. Acho que se eu tivesse aqui num espaço que eu pudesse pular, se esse celular tivesse grudado, você ia ver. Aqui eu ia rodar no manto, porque o negócio aqui tá forte. A visão que Deus tá me dando tá forte. Tem panela que vai ficar sem tampa pra saber que não pode pôr o dedo naquilo que Deus disse que é teu. Te colocaram na balança? Foi isso? Quiseram te pesar? Quiseram pegar coisa suja e colocar em você? Deus tá dizendo, não, eu também te coloco na balança, meu filho. Pode ficar tranquilo. Só que você não pecou contra mim, não pecou contra aquelas pessoas. Pelo contrário, elas pecaram contra ti. Peraí que eu já vou organizar essa situação. É isso. E Daniel disse, não, o Senhor viu que o Senhor Deus disse que eu não cometi. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ele saiu sem nenhum arranhão e ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, presta atenção nisso daqui, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Eles fizeram a maldade, a família pagou. Presta atenção, irmão. Quando não puder fazer o bem, retire-se, não pratique o mal, porque a praga cai sobre você e cai sobre os teus filhos, cai sobre a tua esposa, cai sobre tudo quanto é teu. Tem muita gente que tá colocando a família para passar no estreito, porque pecou contra o Deus de Israel. E na hora que a balança de Deus chega, Deus cobra da gente, ainda espreme a nossa família. Um líder de uma casa, um sacerdote, uma mãe, presta atenção no que você tá fazendo. É isso que Deus está dizendo. Essa pessoa que se levantou contra você deveria ter pensado antes de se levantar. Porque quando a justiça de Deus chegar, Deus vai pegar tudo e vai passar num funil. É isso. Fique calmo. Não vá se justificar. Deus está dizendo para você, o teu testemunho será a justificação que você vai precisar dar. No 26 diz assim, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. Permanente é o seu reino, não se pode destruir o seu domínio até o fim. Até o rei teve que confessar que o Deus de Daniel era diferente. Você não pegou, né? Até aquele que levantou-se contra você, ou poderia te livrar, ou teve que ficar calado, porque não sabia como te livrar, vai ter que confessar, olha, verdadeiramente eu tô pasmado, eu tô passado. Vai falar pra você assim, olha, de verdade, o seu Deus é muito diferente do que esses deuses que eu conheço aí fora. É um Deus que te justifica, né? Um Deus que cuida. Um Deus tão poderoso, ele tem o prazer de cuidar do filho dele. Tem. Olha o 27, é forte. Olha o 27, do 6, 27. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, que Daniel? Aquele que foi lançado na cova dos leões injustamente. Este Daniel, pois, prosperou, quero que você preste atenção, tá? Este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Querido, sabia que eles começaram a dar presentes para Daniel? Sabia que Daniel ocupou um bom espaço? Daniel virou governador, trocando para miúdo. Tá aqui. Daniel teve uma posição que Deus tinha dito que ele teria. E aquele menino prosperou, aquele homem prosperou, as pessoas, eles prosperaram. Eles fizeram com que Daniel alcançasse a prosperidade. E Daniel foi de um reinado para o outro. O que Deus está falando para você, o que estou mandando na tua vida, na tua história, querido, não é só para uma temporada, não. Você vai invadir cenário. Eu sinto como se as minhas entranhas tivesse algo assim me pressionando, sabe? É como se nunca tive
dor de parto, mas como se algo, aquela dor, aquele negócio comprimindo, é Deus dizendo pra você, eu sinto em mim, mas é pra você, é Deus dizendo pra você, chegou o tempo do teu Isaac nascer, chegou o tempo de você prosperar na terra dos viventes, o teu reinado vai ser pra tua família e das demais gerações na tua história pra você. Lembra de Amã com Mardoqueu? Mardoqueu não se dobrou diante de Amã. E Mardoqueu também não saiu da porta. Esther foi incluída no meio de mulheres importantes porque Mardoqueu não saiu da porta, não perdeu a oportunidade. E Amã não foi com a cara de Mardoqueu. Eu não quero saber quem não foi com a tua cara. Eu tô pouco me lixando pra cacarecada. Até que ele foi lá e inventou também uma calúnia, uma mentira. E o rei foi lá e selou com seu anel. O rei não podia voltar atrás. Mas Esther trouxe tudo à tona. E Amã então descobriu, presta atenção, Amã descobriu que Esther também era judia. Agora sim lascou o pé do frango, mas eu acho que você não pegou a visão. É Deus dizendo pra você, tem gente que não sabe quem tem cuidado de você. Tem gente que não sabe que fui eu que fiz essa promessa na tua história e na tua vida e eu sou Deus pra cumprir. É Deus dizendo pra você. Então Amã simplesmente chegou, pediu clemência pra Esther. Não, rainha, não faça isso. E o eunuco ainda foi lá e contou, olha, tem uma forca preparada para matar Mardoqueu. Aí o rei falou, acabou, enforca ele. Zeres, a mulher dele, falou para ele assim, olha, faz uma forca então, para poder enforcar Mardoqueu. Presta atenção para quem você tem emprestado a tua audição. Se é para Deus ou se é para o filho das trevas. O filho das trevas, querido, também usa saia e muitas das vezes roda e fala em língua. Presta atenção, abre os teus olhos. Ele morreu com a arma que ele tinha feito para Mardoqueu. Amã morreu com a própria arma. Sabe, querido, a palavra de Deus vai dizer que aquele que abre uma cova para o seu irmão, é ele que cai nela. Sabe por que o Espírito Santo nos deu essa palavra hoje? Porque ele estava dizendo para mim que existe algumas coisas que ele vai precisar mudar na história. E eu acabo, meu querido, tendo que escrever. Eu preciso escrever muitas coisas, porque na hora que o Espírito Santo vai dando, a gente precisa anotar. São pessoas que vão entrar aqui que ele disse para mim. Que ele permitiu você entrar nessa situação, porque quem precisa te honrar vai entender que o espaço é teu. O rei entendeu, gente, o espaço verdadeiramente é para Daniel, é Daniel que vai estar acima de todos. É que você, quando entrou nessa luta, nessa prova, você pensou que Deus tinha te abandonado. E Deus estava dizendo, não, meu filho, não, minha filha, eu permiti esse vento todo para poder mostrar para a pessoa que precisa te honrar que você é a pessoa certa. Tem gente que ia ser honrado no teu lugar se você não tivesse passado pelo que você passou. Se a sua história, eu vou falar do jeito que Deus tá mandando. Tem gente, querido, que vai voltar pro teu cenário porque entendeu que aquela pessoa não é a pessoa do coração dela. É você. É você que faz parte. Só que Deus permitiu bater a cabeça por aí, fazer aliança com outras pessoas, para ela entender. Tem um ditado no mundo que diz assim que as pessoas só dão valor depois que perde, não é isso? Se não for, corrija aí nos comentários. Tem gente que precisou te perder para saber que você é a mulher, que você é o homem da vida dele, da vida dela. Eu não sei porque Deus tá mandando eu dizer assim, mas eu sei que essa palavra tem direção. Tem coração aqui que estava perguntando para Deus, Deus, aquele homem, aquela mulher é para mim? O Senhor disse que era meu marido, eu casei, a gente já tá divorciando, agora parece que vai casar com outra pessoa. Deus, o Senhor disse que eu ia me casar e os anos estão passando e o homem não toma posição, a mulher não toma posição e Deus tá dizendo, eu deixei muita coisa acontecer para a pessoa entender que você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa dentro dessa empresa, sabia? Você é a pessoa certa dentro dessa empresa, você é a pessoa certa dentro dessa situação. Eu vou ler aí nos comentários aí, querido. Você dizendo assim, olha, eu vou casar com a mesma pessoa que estava na minha vida, saiu e Deus disse que eu ia casar. Eu não sei se você já era casado, se você estava de papel marcado, eu não sei para quem é essa palavra. Não sei se é para homem, não sei se é para mulher, eu não sei. Mas é para você essa palavra.
Agora, como eu sempre falo, querido, e aquilo que não é pra você, que não é bênção, pode ficar tranquilo que Deus não vai te devolver. Deus não vai te devolver meia boca, não. Deus vai te devolver pessoas que possam te honrar pelo caminho. Porque tem coisas que o inimigo separa, que era da vontade de Deus, e Deus tem o poder de restituir, reconstruir, refazer. Quando nós abrimos o coração e somos humildes para entender também que erramos pelo caminho. Mas tem coisa na minha e na tua vida que Deus não vai devolver, porque não era bênção para nós. Pode vir até com um sapatinho de algodão, mas não era bênção, não ia honrar a gente. Tem gente, querido, que não nasceu com dom para honrar ninguém. Então fica tranquilo, porque a posição que é tua, assim como foi feita na vida de Daniel, do jeito que Deus mandou escrever, a cova dos leões somente gerou ainda mais certeza no coração do rei a respeito da posição que estava reservada para Daniel. Pegou? O lugar que você chegou somente trouxe a certeza no coração que aquele lugar pertence a você. Tem gente voltando pra tua história. Eita Deus, eu vou ficar aqui do outro lado só esperando aí, ó, ansiosa o teu comentário aí. Ó, irmã, voltou. Ó, irmã, aconteceu isso. É pra honra e glória de Deus. Quero contar um testemunho bem rapidinho. Irmão, eu fiz um voto na quinta-feira com um pastor a respeito de uma determinada situação. O pastor estava pregando e falou sobre voto. E no meu coração o Espírito Santo falou, faça um voto por essa causa. Aí eu dei nome à causa. Só que quando foi na sexta-feira, eu resolvi uma outra causa que eu não estava esperando, que não era a resposta do voto. Eu resolvi uma outra questão que eu nem imaginava. Eu resolvi uma questão dentro de 5 minutos. Uma coisa que já tinha anos e eu nem me lembrava. Ou seja, eu fiz o voto por uma causa, mas Deus agiu em outra, que Deus age no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, no assunto dele. O que você quer dizer com isso? Que o altar não deve nada a ninguém. Você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa para nós? O que eu tô dizendo para você, querido, se você fez um voto no altar do Senhor e você ainda não viu o cumprimento dele, não tem problema. Que no tempo certo Deus vai abrir a porta. Você prestou atenção? O voto, a porta não foi aberta com o nome que eu dei. Eu não tive resposta na causa no dia. Estou aguardando no Senhor. Mas eu tive resposta numa outra situação que eu não estava esperando. Eu tô dizendo pra você que o que Deus vai fazer na tua história não vai vir do jeito que você acha. Vai vir do jeito que Ele quer, do jeito que Ele determina. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, uma semana onde Deus vai colocar por terra toda mentira, toda maracutaia do inimigo. Eu profetizo sobre a tua vida portas de emprego abertas, saúde restaurada, família restituída. Eu profetizo sua casa, que tudo aquilo que você tem ofertado no meu ministério, na minha vida, 100 por 1. Que Deus multiplique o celeiro, o alimento do teu celeiro, que Ele venha dar condições de você manter a tua casa e a tua família com o que há de melhor nessa terra. O povo de Deus ainda vive o melhor. Passamos sim por situações assim como Daniel passou, mas era necessário Daniel passar por aquela situação para que o rei confessasse que de verdade quem tinha que ser adorado era o Deus de Israel. Sabe, meu amado, vai lendo lá na frente. Tudo aquilo que Nabucodonosor tinha tirado da casa do Senhor foi restaurado, foi restituído, foi devolvido. Deus está levantando pessoas para falar o teu respeito, para ser devolvido aquilo que é teu por herança. Do jeito que tá, não vai ficar. Meu amado, se você levantou um altar diante de Deus com uma petição, com agradecimento, com algo, Deus, Ele tem o poder de te retribuir, só que Ele retribui na hora certa. Você viu que a causa que eu pedi não foi a causa atendida. Deus queria mexer em outra coisa que Ele viu que tinha pressa, tinha necessidade. Deus está colocando coisas grandes nas tuas mãos que você vai conseguir cumprir o teu voto, cumprir com tuas dívidas, pagar quem por direito tem que ser pago. Sabe, meu amado? Você não vai ficar devendo nada para ninguém, não. Se alguém tiver que te pedir alguma coisa, você não vai precisar nem dar. Você não vai precisar nem emprestar. Você tem condições para dar a partir de hoje. Deus estava me dizendo que se Daniel não tivesse passado por aquilo, ele teria alcançado. Se eles não tivessem feito aquela mentira, Daniel teria alcançado
o lugar que era por direito, porque o Dário já tinha separado alguns para aquilo, 120 para aquilo. Mas Deus estava dizendo, Daniel seria só mais um, filha. E eu não chamei Daniel para ser mais um. Deus está mandando eu dizer que ele não chamou você para ser mais um. Ele chamou você para fazer a diferença dele aqui na terra. E eu, como eu sempre falo, irmão, se alguém não quer ver Deus brilhar na tua história, muda de cidade. A porta é a serventia da casa, sai de perto de você. Porque o que Deus vai fazer na tua história, se acha que você brilha do jeito que você tá, é que não viram do jeito que você vai brilhar ainda com o que Deus tá fazendo na tua história. Se prepara que Deus não vai movimentar só a tua casa, Deus vai abalar o Brasil. Tem muita coisa escondida que precisa ser revelada. Tem muita gente que vai passar vergonha porque ficou do lado da pessoa errada. É forte. Vai passar vergonha. Aquele povo mentiram contra Daniel e além deles pagarem a conta, os filhos e a esposa pagou. Tem muita gente, querido, que preferiu ficar do lado errado quando levantaram uma calúnia contra você. Tinham tudo para poder falar bem de você ou simplesmente falar assim, olha, vocês não querem que eu fale bem dela, não querem que eu fale bem dele, mas eu não vou ficar aqui nesse cenário porque eu conheço essa pessoa. Ela não faria isso não, eu conheço. Só que eles preferiram, sabe o quê? Ficar calado porque queriam tomar um lugar, uma posição que era tua. Que era da tua família, e Deus está dizendo, eu não tenho o inocente por culpado não, pode deixar. Te pesei na balança, meu filho, e vi que você não tá em déficit comigo, você não tá me devendo, e você não tá devendo aquela pessoa não. Foi ela que armou o arrumadinho do diabo. Tem gente aqui que nem tá sabendo, mas Deus já tá espremendo lá do outro lado, quem te feriu, quem te tocou, e você não tá sabendo. Mas Deus já está espremendo. Querido, tem muita coisa chegando na tua história. Eu até quero parar esse vídeo, mas tem muita coisa chegando na tua história que você não tá entendendo. Você tá chorando e falando para Deus, Deus, eu tenho sido a vergonha da igreja. Deus, eu tenho sido tudo aquilo que eu queria ser. Eu não tenho, no meio da minha família, eu não tenho mais voz. Eu não consigo mais falar no meio da minha casa, no meio da minha família, porque aquilo que o Senhor disse que ia se cumprir, não houve cumprimento. O Senhor disse isso, não houve. Pai, o Senhor disse que ia libertar meu marido, minha casa, que o Senhor ia restituir minhas finanças, e eu tô devendo muito, eu tô desempregado, tô passando necessidade. E Deus está dizendo que você não entendeu, que só vive milagre quem passa pelo processo. Só tem mar aberto, querido, para quem tá no meio do deserto sem saber o que fazer. Deus manda dizer para você, ó, procurei e achei. Tem uma nova história. E não é de hoje que Deus está dizendo. Tem uma nova história no meio de uma confusão. O Senhor disse para Abraão, sai da tua tenda. Eu vou te mostrar. O que Deus estava falando para Abraão é, Abraão, eu preciso te mostrar o que eu tenho. Mas não é no meio de onde você está. É que você quer viver o novo de Deus preso num cenário antigo. Você não está no lugar que é teu por herança. Você está em um lugar, mas esse lugar, Deus manda dizer, não é teu, não foi isso que eu te dei. Eu coloquei um ministério, eu coloquei uma empresa, eu coloquei uma família na tua mão. Sua família está na mão de outro, tua empresa está na mão de outro, teu ministério está na mão de outro, tá errado. Não foi isso que eu falei para você, filho. Toma posicionamento, quer viver o novo, fala para Deus, Deus, ainda que eu passe por necessidade, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para mim. É forte, igreja. Quando o Senhor estava ministrando isso ao meu coração, antes de eu entrar no vídeo, quando eu estava vindo de um outro culto, o Espírito Santo falou para mim, filha, o povo não está entendendo. O oculto está sendo revelado e vai deixar muita gente espantado com o que eu vou fazer. Eu não sei para quem é essa palavra, irmão. Se Deus falasse que era para Pedro, que era para João, que era para Maria, que era para César, que era para Roberto, eu diria, mas Deus não está dizendo para mim quem é a pessoa especificamente. Deus está dizendo assim, que eu vou mudar a tua história e eu não te conheço. Ou talvez eu te conheça. Talvez você assista aí os meus vídeos e a gente se conhece. Talvez você não deixa comentário, eu não tenho como saber se você tá aí. Mas eu não preciso saber, é Deus dizendo pra você, eu disse que eu ia mudar a tua história. Eu disse pra você ficar na posição que eu ia trazer pra tua história aquilo que era teu por herança. Deus vai quebrar coração orgulhoso só pra te devolver aquilo que é teu. Deus disse um dia que a tua história ia ser extraordinária. E Deus manda dizer pra você,
Está de pé, meu filho, está de pé, minha filha, aquilo que eu falei. Irmãos, pega, se agarra na palavra de Deus, se agarra na pessoa do Senhor Jesus, não se agarra à promessa, não. Se agarra na pessoa do Senhor Jesus. Porque os discípulos, o Senhor falou para ele, passemos a margem do rio, passemos para o outro lado. E eles se apegaram na palavra que Jesus disse. Quando o vendaval veio, quando a ventania veio sobre eles, eles entraram em desespero. Se eles tivessem se apegado na pessoa do Senhor Jesus, não, Jesus disse que eu vou passar, eu vou passar. Eles se apegaram numa palavra, e aí quando eles viram um cenário contraditório, Pedro gritou para o Senhor, Senhor, o Senhor não vê que a gente vai morrer? E Jesus estava dizendo, trocando para miúdo, Pedro, você não vê que sou eu que estou aqui? Se agarra em mim, se abraça em mim, se finca em mim. Eu sou a rocha, ninguém vai te abalar, ninguém vai te tirar. Quer viver o extraordinário? Ouse a deixar tudo aquilo que te prende. Ouse, meu amado, deixar os falatórios. Não sei quem está falando de você e não me importa. Falaram de Daniel e a verdade foi descoberta. E pior, aquelas pessoas ainda morreram. Antes de chegar no fundo, o leão comeu, porque o leão de verdade estava com fome. O diabo está com tanta fome para tragar algumas pessoas e as pessoas estão dando crédito ao capeta. Então, quando ele bater na porta, ele entra com destruição. Não faça parte disso. Não faça parte. Se você está em algum lugar que você está vendo que a pessoa está praticando injustiça, você fala, olha, Deus vai justificar essa pessoa, porque essa pessoa não tem culpa no cartório, não. Deus vai justificar, se fosse você se arrependia, dá tempo de se arrepender, seja um alerta na vida de alguém. Eu quero que essa semana seja uma semana de cumprimento de promessas sobre a tua vida e sobre a tua história, onde Deus vai mostrar que Daniel ainda na terra é honrado pelo Deus de Israel. Foi pesado na balança, você sim foi pesado na balança, mas Deus não achou injustiça em teu coração. Então, meu amado, somente creia que tem muita coisa boa chegando.